Primeiro, também, né, como toda sessão, eu acho que está sendo recorrente, é agradecer a Natasha e o Pedro por essa mostra de uma curadoria primorosa, da gente poder conversar sobre temas tão atuais, né, alguns fazendo aniversário de 50 anos, outros de 5, mas completamente atuais. Então, queria agradecer e convidar todo mundo para essa sessão, né, com o professor André Brasil e com o Daniel, realizador em Belo Horizonte. Eu vou abrir só com uma pequena fala, quer dizer, eu estava lembrando aqui, lendo, como que é que a curadoria organizou essa mostra, e nós ficamos hoje com o tema de atualizando o presente. Né? Quer dizer, o último dia é uma atualização do presente. Então, se faz necessária essa conversa, esse debate, nesse dia específico, fechando a mostra, numa perspectiva de atualizar algumas discussões. E aí eu me senti provocada de atualizar a própria mostra. Né? No começo, me chamou a atenção o tanto que as pessoas que estavam nas mesas elas falavam: esse filme não é. Né? Então, o João Moreira Salles, esse filme não é um filme sobre maio de 68. No ABC da Greve, esse filme não é sobre um líder. Esse filme não é sobre um líder, no caso do morrer aos 30, com uma questão paterna. E aí eu fiquei pensando sobre o que os filmes não são. E aí o professor Eduardo, né, também na fala lá do Morrer aos 30, ele fala de um legado do pós-estruturalismo, ou seja, de maio de 68, justamente de uma certa abertura a várias possibilidades de se falar de um mesmo fato. Né? Quer dizer, uma certa liberdade de se falar verdades e não necessariamente de uma verdade absoluta. Então, talvez... O microfone baixa um pouquinho. Talvez a gente possa falar que os filmes não são isso apenas, ou aquilo apenas. Né? Quer dizer, no caso específico do filme do ABC da Greve, eu acho que sim, é um filme sobre um líder e que, infelizmente, nesse momento, é um líder que está preso. Então, as atualizações sobre os fatos, e aí eu concordo, na sessão anterior se falou muito do III, né? Então, a gente pode pensar que nós temos possibilidades de falar de várias maneiras de um mesmo fato. E um deles é pensar que, no caso do ABC da Greve, há, sim, uma história de um líder, que esse líder hoje está preso, o que nós podemos atualizar sobre isso. Nessa perspectiva, eu acho que essa ideia, né, de falar, a professora Ana Karina, para mim, pelo menos, era uma novidade, uma expressão sobre a vizinhança da imagem. Eu gostei muito dessa imagem quando ela estava falando sobre os retratos da identificação. Ela estava se referindo a uma fala do Spinoza a respeito de uma foto que ele vê e lembra de uma calça que ele estava usando e que essa calça ensanguentada poderia ficar em pé. E eu fiquei também pensando o que é que as imagens, o que está por fora, né? Qual que é a vizinhança das imagens desses filmes todos. Né? E talvez essa expressão do que o filme não poderia ser a gente pensar das várias vizinhanças das imagens, inclusive aquilo que a imagem me remete. Né? E mais platôs serem acrescentados aí nas narrativas. Isso a professora Roberta fez muito bem, fazendo uma leitura de um filme que, segundo ela própria, não tinha uma intenção feminista ao ser produzido, no caso do Retrato da Identificação, mas isso não a impedia de fazer uma leitura muito bonita e muito atual. Então, a ideia de filmes que a gente vá, a partir de narrativas do cinema, que a gente possa atualizar e que essas imagens podem ser interpretadas, vividas e discutidas de novas maneiras, talvez parta por aí, da vizinhança de uma certa imagem, de uma vizinhança, das invisibilidades dos filmes e que nos remetem a determinados eventos. E aí, retomando, né, no caso do ABC da Greve, me fez não só pensar no que ele era muito parecido com as outras manifestações, seja as de maio de 68, seja agora as de jornadas de junho de 2013, mas o que é que ele era também diferente. E nisso a gente pensar o que é que mudou, mais do que pensar em essencialismos,
né, uma situação, uma manifestação ser mais potente ou menos potente, ser mais de resistência ou menos de resistência. Pensar muito mais nas transformações, de como que essas manifestações foram se transformando. Algumas coisas se mantêm, algumas se transformam. Então, no caso do ABC da greve, chama atenção, né, e o Fred fez isso na sessão anterior, o que ali tinha naquela manifestação, por exemplo, um caráter da bandeira nacional, do hino nacional, da igreja ali do lado, e que, de alguma maneira, as manifestações atuais elas não têm essa conexão. Por outro lado, as manifestações das jornadas de junho se assemelham a maio de 68 por uma liberdade, né, juvenil, e eu não acho que há um problema de uma manifestação ser feita apenas pela classe média estudantil, acho que é uma outra característica. Há ali uma liberdade de ação, acho que morrer aos 30 talvez é uma perda de uma liberdade de ação e de insurgência, que acontece com todos. Então, as manifestações estudantis elas carregam em si uma liberdade de insurgências, e isso traz também uma outra camada para a gente pensar em que elas comportam em si a sua potência e, ao mesmo tempo, também a sua fragilidade. Mas, por fim, também fiquei pensando no próprio efeito colateral desse pós-estruturalismo e das várias narrativas, se a gente não estaria também, em alguma medida, produzindo uma polifonia ensurdecedora. Né? Quer dizer, várias vozes falando ao mesmo tempo, e aí eu me remeto à própria greve dos caminhoneiros, como que muitas vezes confunde. Né? Então, há uma medida, é necessária uma medida, ou em que ponto essa moldura, né, de um posicionamento político, isso também já foi falado aqui, é importante que ele seja colocado. Né? Quer dizer, a função do cinema nessa perspectiva. E aí eu acompanho o Silvio Tendler no Facebook e eu vi que ele está lançando um filme novo, né? Dedo na Ferida, e ele soltou uma frase que eu achei muito bacana, de um jornalismo tem que voltar a ser mais informação e menos construção de narrativa. Então, de uma certa medida, né, tem uma enxurrada de informações que elas são necessárias, inclusive as vozes amplificadas, elas são importantes, mas, por outro lado, também, qual que é uma medida dessa polifonia, nos deixar mais surdos ou mais confusos né, em determinados momentos. Então, eu vou passar a palavra para o Daniel, depois para o professor André, para poder vocês, né, depois a gente abre para um debate, para a gente poder discutir essa e outras questões aí que vão ser colocadas. Alô? Oi. Oi. Deu? Tá dando? Tá rolando? Beleza. Eu vou pegar mais pela questão quando você fala da criminalização, assim. E oi. Essa coisa do Lula também que você citou, né? Como é que a gente chegou até aqui, assim, pegando pela questão da criminalização, eu acho que o filme ele é bem claro nisso, assim. Eu trocaria no filme passos por atos, né? Atos institucionais, né? Assim, eu acho que a partir de 2013 a gente começa a ver isso escancarado, assim, né? O que era só ali velado, né? Assim, até porque a gente já está numa luta assim desde 2010, 2009, 2011, assim, essas questões são muito veladas, né? O institucional ainda se mantinha um contato ali, uma luta, travava uma luta e conquistava alguma coisa, mas aquilo ainda estava velado, né? Estava assim, fechado, assim, no círculo, assim, muito fechado ainda. E quem sofria com essa criminalização são os indígenas até então e os negros, né? Então, assim, chega num momento em que isso é escancarado. E eu vou falar só do Rio de Janeiro, que eu acho que tem uma outra particularidade da cidade do Rio de Janeiro com relação ao que aconteceu em 2013 no resto do país, assim.
Eu acho que Belo Horizonte soube absorver 2013 e trazer para o cotidiano, né, para as questões da ocupação da Câmara, as ocupações urbanas. Isidora foi em 2013, começa em 2013. Espaço Comum Luiz Estrela, em outubro de 2013. Né? As ocupações em São Paulo, quer dizer, São Paulo, essa coisa do trabalho, né, da correria, né? As ocupações urbanas dentro da cidade, né, começam a acontecer ali, o MTST, toda essa questão de ocupação e diálogo, né, conseguiram manter um diálogo ali. Depois desemboca com as ocupações estudantis, né, dos secundaristas, enfim. Né, mas a criminalização ela surge ali muito forte e, enfim, eu acho que chegou até o poder, né? Assim, muito o filme no caso ele cria uma situação de uma montagem alternada, né, que vai alternando ali. Eu acho que ele dá muitos saltos, na verdade, assim, de coisas que aconteceram que a gente acompanhava, né? O Amarildo, por exemplo, né? Acho que ele tem uma narrativa ali muito própria desse momento, né? Assim, da narrativa. Eu vou falar narrativa, né? Que é uma narrativa mesmo, que começa nas redes e vai se expandindo, começa no Rio, ela é absorvida por aquele grupo e vai para o Brasil inteiro, vira uma luta internacional, e aí só depois que a mídia entra, que a Globo entra, faz gráficos, conta como é que foi o trajeto do carro, enfim, toda essa babaquice da Globo, enfim. Mas acabei me perdendo para falar sobre uma coisa muito específica do Rio de Janeiro. O convívio e o conflito estão muito próximos no Rio de Janeiro. É muito diferente das outras, né, cidades, assim. E 2011 tem um filme muito interessante que é o Domínio Público, que começa a ser filmado em 2011 e chega até 2014, falando das remoções no Rio de Janeiro, das mega operações, equibatistas, né? Parece que o equibatista desapareceu, né? Mas assim, durante esse período todo estava essa luta que a gente travava com o Márcio Lacerda no Rio, era, né, enfim, era uma outra luta muito maior, né? Muito mais forte, o Porto Maravilha, era tipo assim, é uma ideia assim antiquíssima do Rio como cidade imperial ainda, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso aqui vai ser uma outra cara, vai ser, e com pessoas muito toscas, pessoas muito, enfim, né? E tudo muito próximo, né? As favelas ali o Recreio, enfim, várias favelas ali sofrendo, assim, né? E isso foi o estopim para 2013, né? A Aldeia Maracanã foi em março de 2016 e foi um momento muito importante ali, né? Então, acho que é mais ou menos isso, só para dar uma introdução, assim. Eu acho que depois a gente vai falando. Eu acho que a coisa chegou lá, né? Assim, e com essa pegada da criminalização que virou, enfim, começou com censura, depois criminalização, depois ato terrorista, né? E isso foi absorvido por uma parte da sociedade que, infelizmente, comprou, né, uma briga, enfim, né? Aí vem outros atos institucionais, né, econômicos, políticos, né, notei aqui, ideológicos também, né, éticos, né. Aí você vê a câmera voltando, capturando todas essas imagens de 2013, começa essa captura dessa narrativa, enfim, e depois uma localização de onde estavam os problemas, né? São Paulo, por exemplo, pegou o pato, né? O econômico. A ideia de que o país estava em crise era a imagem de São Paulo. A ideia de que o país estava com muita violência, Rio de Janeiro. A ideia que não sei, sabe, eles vão manipulando essas questões todas e criminalizando quem está contra isso, né? Que são quem está lutando, na verdade, esse tempo todo. Então a gente perde um pouco aí, mas eu acho que essa volta para o cotidiano ela ainda é muito forte. Acho que ainda tem muita coisa ainda para rolar ainda. Gente, boa noite. Tá dando para ouvir legal? É um prazer estar aqui, satisfação estar participando
dessa mostra, desse seminário, assim, que eu acho que é importantíssimo, necessário nesse momento. Acho, assim, acompanhei um pouco, não pude acompanhar tudo, mas debates muito vivos. Prazer estar aqui com vocês. Eu, na verdade, assim, eu participo de um grupo na UFMG, um grupo de pesquisa, que se chama Poéticas da Experiência. Somos um grupo de professores lá e, mais recentemente, a gente tem convivido assim com pesquisas, tem recebido, abrigado pesquisas muito interessadas nesse, digamos assim, nesse novo regime das imagens, né? Do qual esses filmes fazem parte. Assim, a gente recentemente teve uma defesa da Paula Quimo, né? No mestrado. Estou vendo ali o Vinícius. Vinícius faz uma pesquisa importantíssima sobre esses filmes ligados aos movimentos sociais, sobre a questão da montagem. Enfim, essas questões estão surgindo muito fortemente para a gente, além de um certo interesse que a gente tem nesse cinema que se realiza junto aos povos indígenas, né? Um grupo que se interessa fortemente pelo documentário. Mas eu estou dizendo isso porque, primeiro, porque eu acho que havia pessoas, inclusive, mais habilitadas, com mais propriedade do que eu para falar, enfim, que estão fazendo essas pesquisas. Eu não tenho uma pesquisa exatamente nisso. Mas, em segundo lugar, como é que o nosso grupo, assim, que é um grupo que pensa da perspectiva, pesquisa na perspectiva do cinema, né? Como é que a gente está sendo, digamos, deslocados, assim, provocados, né, tensionados, em relação ao próprio modo como a gente pensa o cinema, né? Assim, na medida em que a gente começa a conviver com esses novos modos da imagem de circular, né, para além da sala de cinema, outras, digamos assim, outras possibilidades de presença, né, e de implicação da imagem na vida das pessoas, na política, etc. Então, o grupo está vendo o cinema sendo convocado e sendo ultrapassado, digamos assim, por questões que o concernem, mas que atravessam o cinema e que vão para além do cinema, né? Então, a gente está vivendo isso por lá, assim, né? Tudo isso para justificar um pouco o que eu estou querendo dizer. Eu vou adiar um pouco o comentário ao filme, adiar um pouquinho o comentário ao filme. Eu tenho, enfim, tem questões em relação ao filme, tem críticas também em relação ao filme, mas eu queria, antes, pensar que regime de imagens é esse. Talvez eu vá repetir coisas que já foram ditas aqui, né, pelas pessoas que estão lidando muito concretamente com esses filmes e pensando esses filmes, mas eu queria pensar um pouco que economia política da imagem, que é essa da qual esses filmes fazem parte, né? Aí eu estou pensando esse filme da Júlia e do Miguel, posso pensar todos esses filmes da sessão anterior. A Júlia Mariano está com a série, né, desde junho. Enfim, tem o filme Ressurgentes, da Dácia Ibiapina. Eu poderia citar vários filmes aqui, né, que fazem parte um pouco, que respondem um pouco a um novo regime das imagens, né, a uma nova economia política das imagens. O próprio Martírio, em outra chave, eu acho que é um filme que responde a isso também, né? E aí eu penso, o que para mim, pensando no tema da mostra, né, que é maio de 68, assim, o que muda, né, em relação à presença do cinema, à presença dos filmes, e aí pensando o cinema de forma bastante alargada, né, de forma bastante ampla. Eu acho que uma primeira coisa que a gente já conversou aqui, eu acho que no primeiro dia isso foi mencionado, mas o que se pensa em torno de maio de 68 sempre é recorrente um certo pensamento em torno de maio de 68 como um lugar, um acontecimento da tomada de palavra, né? Maio de 68 aparece assim nas leituras como um lugar
como dizia o Pierre Nora, né, de um festival da palavra ativa, né, da tomada de palavra e de uma palavra ativa, né. Eu acho que isso é uma particularidade, uma força de maio de 68, uma palavra ativa que está, logicamente, ligada aos corpos, né, aos corpos na rua, mas muito fortemente, quem pôde ver o Fundo do Ar é Vermelho, do Chris Marquet, é um filme que lida fortemente com essa dimensão de você disse, de uma polifonia ou de uma palavra viva, né? Que é essa palavra que está nas ruas, que está nas assembleias, que está na sala de aula, que está nas fábricas, né? Então, essa ideia de uma tomada de palavra. Eu fico pensando que hoje, assim, se a gente for pensar essa ligação entre as imagens e a política, assim, justamente eu acho que uma coisa que é importante é essa dimensão de o quanto essa ligação da política com essa, né, com essa palavra viva e ativa, ela migra um pouco, né, ou migra fortemente para o campo das imagens, né? Estou falando um pouco uma obviedade assim para vocês, mas é bom a gente pensar isso como um ponto de partida. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma dimensão que é de uma, digamos assim, uma política que se faz na performance, na imagem, né? Então, a ideia de uma política que se performa na imagem e que, de alguma forma, são imagens que são imagens também, elas, imagens vivas, né? Que circulam, que estão muito ligadas aos acontecimentos e que, de alguma forma, não só registram ou dizem dos acontecimentos, mas constituem por dentro os acontecimentos. Então, uma primeira coisa que eu pensaria é uma certa migração dessa dimensão da palavra ativa, da palavra viva, para um papel muito preponderante, muito forte dessa imagem como imagem viva, né? E aí eu acho que tem a gente pode pensar um pouco a particularidade dessa imagem, que eu acho que é uma imagem, primeiro, né? Uma imagem que diz respeito que tem um poder de evidência, que é um poder de evidência enorme, na medida em que ela se faz colada numa espécie de curto-circuito com os acontecimentos, né? Ela se faz junto com os acontecimentos, ela tem uma temporalidade, que é a temporalidade da urgência, da emergência, e da constituição, da performance mesmo dos acontecimentos. Então, é uma palavra que tem um altíssimo poder de evidência, e a gente vê o quanto a imagem, ela inclusive pode servir de instrumento jurídico, né, para, inclusive, proteger os movimentos, inclusive os movimentos sociais, de processos de injustiça, de criminalização, etc. Eu acho que isso tem a ver com esse papel, digamos, de evidência, né, da imagem. E, de outro lado, é uma imagem que tem uma dimensão, é uma imagem que age, né? Eu acho que é uma imagem que tem um altíssimo poder performativo. Assim, é uma imagem que atua não só no campo das representações, mas atua fortemente no campo performativo, no sentido de incidir no curso dos acontecimentos que elas filmam, né? Acho que isso a gente está de acordo, não está? Assim, um pouco. Talvez eu chegue em alguns pontos que a gente não esteja de acordo, mas, enfim, isso é uma primeira coisa. Eu acho que tem uma mudança, talvez, eu fico desconfiado que tem uma mudança no que a gente compreende como vestígio, né? Porque quando a gente pensa o cinema, a Ana está ali, ela pode me corrigir, mas quando a gente pensa a ideia do cinema de arquivo, esse cinema que vai pensar a política, que vai pensar a história, esses filmes são filmes de arquivo, mas eu queria talvez notar uma certa diferença, né? Mas quando a gente pensa habitualmente filmes de arquivo, que vão lidar com os arquivos da história, a gente vai ter essa noção muito forte do vestígio como algo que pauta o pensamento sobre os arquivos, né? O que é um vestígio? Se a gente pensar
numa fala de um Didi Uberman, por exemplo, ele vai ter essa formulação de que o vestígio é aquilo que se faz apesar de tudo, né? Quando ele pensa os filmes de arquivo, as imagens vestígio, as imagens sintomáticas, as imagens que aparecem como índice dos acontecimentos da história, que vão se endereçar para nós no futuro, elas são, para o Didi Uberman, essas imagens que se produzem nessa formulação que é conhecida dele, apesar de tudo, ou seja, o vestígio ele é raro, ele é precário. O Didi Uberman vai falar assim, age no interior do vestígio as forças para fazê-lo desaparecer. É por isso que é apesar de tudo. Que forças são essas? É a força do tempo, que arruína a imagem, né? A força do tempo que age na imagem para trabalhar pelo seu desaparecimento. Então, o vestígio é um operador de desaparecimento da imagem, em certo sentido, e ao mesmo tempo, as forças da polícia, da política e da polícia, do poder, né? Que trabalham fortemente para que essas imagens não sejam feitas e não circulem, né? Esse é um modo um pouco mais, digamos, habitual como a gente pensa os filmes de arquivo, pensa esses filmes que se dedicam à história, né? Eu acho que esse novo regime da imagem ele nos coloca talvez a necessidade de pensar de uma outra forma, que eu não sei exatamente qual é, mas de pensar o vestígio de outro modo. Eu acho que esses filmes, né, eles estão trabalhando com a dimensão do vestígio, mas talvez esse nome nem seja mais apropriado, mas eu penso que a ideia do vestígio que amparou as nossas pesquisas, ela é pertinente para dizer ainda de alguns filmes, por exemplo, Retratos de Identificação, né, da Anita Leandro, que é um filme que se endereça à história, né, que se endereça à história da ditadura, né, mas eu não sei se essa noção ela não precisaria ser repensada ou transformada para pensar o regime desses filmes, no sentido, primeiro, de que justamente esses filmes, eu acho que o vestígio ali ele não é raro, ele não é precário, ele não se faz apesar de tudo, né? Eu acho que esses filmes trabalham com um repertório, que é um repertório enorme de imagens. Está aí a Júlia, as duas Júlias, né, para me dizer assim, né, o quanto, para montar um filme como esse, você precisa lidar com um repertório que é um repertório enorme de imagens. Então, essa raridade, essa precariedade, né, essa ideia de um apesar de tudo próprio do vestígio, eu acho que migra para uma dificuldade mesmo, né, para uma dificuldade mesmo de você ter um acontecimento que não seja filmado, né? Isso, acho que não se trata mais do apesar de tudo, mas assim é muito difícil hoje você contar com um acontecimento que não tenha se tornado imagem, né? E isso gera uma dificuldade enorme para lidar com esse manancial de imagens vivas, né, performativas, imagens que agem, imagens que atuam. Eu acho que mudou um pouco. Isso é um primeiro ponto que eu queria... Eu estou cansando vocês, gente? Desculpa. É um primeiro ponto que eu queria falar um pouco dessa mudança, talvez uma nova inflexão para pensar o vestígio. Que vestígio é esse, né, que trabalha no tempo real, no curso dos acontecimentos, numa produção que é uma produção viral, talvez assim, de imagens, né? Eu acho que isso é uma primeira dificuldade que a gente tem para pensar no caso desses filmes em específico, né? Isso é uma coisa. Eu fico pensando que esse repertório de imagens que a gente conta hoje é uma espécie de inconsciente a céu aberto, assim, né? Eu não sei, eu fico pensando numa... Porque essas imagens que circulam, elas não circulam apesar de tudo, e elas, de alguma forma, elas mostram assim o que essas imagens que circulam pelas redes sociais e que estão aí para ser pensadas,
né, para ser montadas, para ser pensadas, eu acho que é uma espécie de inconsciente a céu aberto na medida em que elas se fazem com o nosso controle, né, elas se fazem com o controle daquele que filma, mas elas se fazem também a despeito do nosso controle. Elas se fazem com o controle daqueles que regulam a circulação das imagens, mas elas se fazem também com o nosso descontrole. É por isso que eu acho que tem uma dimensão que essas imagens permitem, que é acessar um certo inconsciente da representação. Né? Aquela memória, ela dura o tempo do registro. Né? A percepção assim, de que, na maioria das vezes, esse registro, essa memória, ela dura o tempo daquele registro. Né? Assim, a pessoa coloca, aciona aquilo ali, e essa memória vai para uma memória do HD. Ela sai da sua memória, você guarda aquilo. Né? Você já deixa você vai lembrar dela depois, ou às vezes esquece, muitas vezes esquece. Talvez seja esses vestígios, né? Na grande maioria. Né? Enfim, eu estou jogando umas coisas aqui para talvez pedir para vocês pensarem comigo assim a respeito dessa natureza do vestígio mesmo, que eu acho que muda. A ideia do vestígio muda na medida em que as imagens se fazem coladas aos acontecimentos, né, num curto-circuito com os acontecimentos. Elas têm uma memória que dura o tempo do registro, muitas vezes. Elas são constituídas pelo controle e pelo descontrole. Né? Então, nesse sentido, elas têm uma dimensão de inconsciência também. Elas permitem acessar um certo inconsciente da política e da representação. Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar aí. E são imagens que, de alguma maneira, convocam também um novo pensamento, um outro pensamento sobre a montagem. Colocam uma outra questão em relação ao modo como elas vão ser montadas. Né? Eu acho que a gente está pensando em filmes, lógico que a temporalidade de cada filme vai variar, né? Mas, no geral, a gente está pensando muito em filmes que a montagem é um modo de modular a disputa do próprio acontecimento. Né? A distância temporal que muitas vezes esses filmes tomam, né? A distância temporal que muitas vezes esses filmes tomam é uma distância estreita. É uma distância estreita na medida em que eles muitas vezes são feitos para responder ao curso mesmo dos acontecimentos. Né? A montagem, diferentemente de um filme, por exemplo, como O Fundo do Ar é Vermelho, ou Retratos de Identificação, só para pensar assim um pouco de maneira sortida, assim, né? Mas esses filmes que se endereçam à história, que trabalham com o vestígio para propor uma outra legibilidade da história, são filmes que, de alguma forma, se dedicam a pensar a história, né? Eles visam a história. Eu acho que, no caso desses filmes que a gente está vendo aqui, mais recentemente, agora na mostra, eu acho que eles, de alguma forma, eles estão se endereçando ao presente. São filmes que querem organizar o nosso pensamento sobre o presente, uma organização que é difícil, na medida em que esse repertório de imagens é inesgotável, mas eles querem também intervir na maneira como se disputa o acontecimento, como se disputa a política. Tá certo isso? Assim, então, eu acho que tem uma outra temporalidade aí da própria montagem. Da própria montagem. Eu acho que a montagem se dá mais por modulação. Modulação do acontecimento, modulação das imagens para disputar o acontecimento. Eu formularia um pouco por aí. Né? Eu diria que isso tem ganhos e tem problemas. Eu diria que isso tem ganhos e tem problemas. Né? O ganho é essa possibilidade. Antes disso, assim, só para a gente pensar um pouco no filme, tem um procedimento no filme da Júlia, que é aquele procedimento no momento em que
eles estão analisando o processo de de criminalização do Bruno, né? Do Bruno, a ideia da ação dos P2, né? Essa ideia lá a armação toda que eles fizeram no caso do Bruno. Aquele procedimento é um procedimento que é um procedimento que nesses filmes de visada histórica é um procedimento muito caro a certos cineastas. Assim, por exemplo, Chris Marker, por exemplo, Harun Farok, entre outros cineastas que trabalham com o vestígio interessados na história, eles se valem do mesmo procedimento. Que procedimento é esse? É o procedimento de você auscultar a imagem, entrar na imagem, apreender um detalhe da imagem, não é isso? Você entrar na imagem para que você, de alguma forma, possa apreender um detalhe não percebido, sublinhar um detalhe que não era percebido, ou seja, chamar atenção para uma outra história ou uma outra legibilidade que o detalhe mostra, né? Mas esses autores estão interessados na história, numa revisão, numa nova legibilidade da história. É interessante pensar como é que esse procedimento volta nesse filme, ou nesses filmes que circulam, né, nas redes, que é a mesma estratégia, mas com outro sentido, que é um sentido não de revisão da história, mas de contra-informação. De contra-informação e de alguma forma, até intervir no processo jurídico, né, de modo a desfazer uma injustiça em relação... Percebe? Então, é um mesmo procedimento de auscultar a imagem, entrar num detalhe, ver o cinto, ver o relógio, chamar atenção para o detalhe, mas não visando a história, mas visando o presente, né? Isso só para a gente ficar num exemplo. Assim. E aí eu dizia, né, há ganhos e há problemas. Né? O ganho é isso, né? É o cinema responder a um chamado de intervir mesmo no curso dos acontecimentos, né? Intervir mesmo numa ação um pouco mais, digamos assim, imediata nos processos políticos. Eu acho que isso é talvez um ganho que esses filmes trazem, assim, que é organizar o nosso presente, pensar o nosso presente, intervir no curso dos acontecimentos no momento em que eles transcorrem, né? Logicamente, o problema dessa montagem por modulação é que, muitas vezes, o problema é justamente a temporalidade estreita, né? A dificuldade em perspectivar, né, o acontecimento, a dificuldade em tomar distância mesmo, gente, temporal, em relação ao acontecimento. Eu vi uma entrevista da Júlia Murat falando sobre esse filme, e ela fala assim, o filme ele foi feito no transcurso, né? Começou a ser montado, eu acho que em 2014, então ele foi feito no transcurso do acontecimento. E ela vai dizer assim, o filme, de alguma forma, vive e sofre o acontecimento. Vive e sofre o acontecimento, e ele se transforma com isso. O próprio filme, ao se lançar no curso da história e do acontecimento, ele vai se transformar com isso. Ele vai sofrer, digamos assim, vai padecer um pouco com isso, né? Então, eu acho que tem isso não para dizer, depois eu vou formular isso de uma outra forma, de uma forma melhor. Os filmes que trabalham a história, que visam a história, eles têm essa perspectivação. Eles conseguem, na temporalidade, no arco temporal que eles, com o qual eles trabalham, eles conseguem, de alguma forma, perspectivar o acontecimento, tomando uma certa distância desse acontecimento para pensá-lo, inclusive, na associação com outras imagens, com essa vizinhança das imagens, com tudo aquilo que vai se somando nesse arco temporal à compreensão do acontecimento. Não é isso? Qual que é o problema? É que esses filmes visam, não é um problema, né? Mas do ponto de vista da ação política, do presente, o problema é que esses filmes eles visam a história.
E aí eles chegam sempre um pouco atrasados, né? Eles são filmes que vão chegar atrasados e, portanto, vai restar aos filmes pensar a história, compreender a história, né? Mas eles não têm uma ação tão, digamos assim, incisiva, direta, no próprio curso dos acontecimentos. É só para a gente pensar isso. Eu fiquei imaginando assim que talvez é isso, né? O desafio desses filmes, desses novos filmes que são produzidos com essas imagens que circulam nas redes sociais, etc., eu acho que o desafio é perspectivar o acontecimento numa temporalidade estreita, ou seja, é viver esse paradoxo, né? Porque quando a gente pensa em perspectivar, a gente precisa de distância. Como perspectivar sem tanta distância, numa temporalidade que é uma resposta muito imediata ao próprio acontecimento, né? Eu já vou parar, eu só queria dizer uma palavrinha sobre o filme da Júlia, assim, que é um filme que eu acho que ele diz tanto do processo de criminalização, mas ele também diz desse regime das imagens. Eu acho que ele diz do processo de criminalização, mas ele está pensando nesse regime das imagens em que tanto a mídia quanto cineastas e mídia ativistas estão, digamos assim, modulando as imagens para intervir na leitura dos acontecimentos. Eu acho que o filme está pensando isso, e ele consegue acessar com muito detalhe, com muita nuance, ainda que tenha deixado muita coisa de fora, né? Como você disse, né, Daniel? Mas ele consegue acessar um pouco o modo de funcionamento dessa modulação, tanto dessa disputa e dessa montagem por modulação que a mídia produz e que a contra-informação vai produzir, né? Eu acho que, do ponto de vista da perspectivação do acontecimento, eu não sei, eu desconfio que eu veria esse filme de uma forma mais próxima a junho de 2013 e 2014, mas me parece que altera bastante o modo como eu vejo esse filme hoje. Ele sofre com isso. Sofre, eu não estou dizendo, não estou sendo pejorativo, eu acho que é o preço que se paga para pensar o presente, né? Pensar o presente exige isso. Mas o filme sofre com isso, e eu acho que ele sofre fazendo um arco. Aí é uma opinião minha, que talvez vocês discordem, mas eu acho que ele faz uma ligação sem demonstração, muito rápida, muito elíptica, um salto enorme entre o discurso da Dilma e o discurso do Temer, colocando ali o processo de criminalização no meio. E aí é uma ligação difícil da gente hoje concordar com ela, né? Assim, como se o golpe ele fosse debitário. Ela não está dizendo isso, mas é uma leitura que eu tive, vocês podem ter outras. Mas é como se o golpe fosse debitário do modo como a Dilma criminalizou, e eu concordo que foi um modo errado, né, equivocado, criminalizou os movimentos sociais, mas tem muita coisa implicada nesse processo, né? E o golpe, a gente sabe, foi um golpe palaciano em grande medida, né? Um golpe que, né, isso não explica totalmente o golpe. E eu acho que o filme ele é um pouco problemático nessa tese, se é que eu estou lendo a tese do filme corretamente, né? Só para lançar essa ideia aí para vocês. E aí uma última coisa, falei demais. A coisa da palavra ativa. Eu comecei falando da palavra ativa. Eu tendo a achar que uma forma desses filmes que estão atuando no presente, montando imagens do presente, eu acho que eles ganham muito fortemente quando eles conseguem, nesse arco, mesmo estreito, convocar essa palavra ativa. Eu acho que essas imagens elas têm que ser pensadas junto. Elas têm que ser vistas junto. E elas têm que convocar os testemunhos sobre a própria imagem, elas têm que convocar. Eu acho que, talvez, às vezes, a gente tenha acreditado demais na força da montagem por imagens, mas eu acho que está na hora da gente repensar um pouco o papel da palavra como mediadora do nosso pensamento sobre essas imagens.
E eu acho que assim, quanto mais essas imagens forem vistas juntas, né, com os movimentos sociais, né, com as ocupações, com os indígenas, eu acho que a montagem ganha. Né? Acho que a montagem ganha. E eu não queria ficar nesse exemplo, mas eu vou ficar. Assim, eu acho que Martírio ganha com isso, por exemplo. Martírio é um filme que incide no presente, mas o modo como ele lida com as imagens é um modo com as pessoas, com os testemunhos, com a presença nos territórios, percebe? Eu acho que essa ideia da palavra ativa ser novamente convocada para pensar as imagens, eu acho que ajuda na montagem. É uma hipótese que eu tenho. Tá bom? Obrigado. Tem 10 minutos só. E um monte de gente querendo falar, inclusive eu. Eu vou fazer uma provocação para o André, e aí eu passo para vocês. Pode ser? Eu acho que, né, super concordo com o que você falou, mas fiquei na dúvida se essa perspectiva ela seria só temporal. Se a gente poderia fazer uma perspectiva também no espaço. E aí, eu acho que se o estruturalismo nos dava uma dimensão de contexto, e o pós-estruturalismo vem muito em cima do acontecimento, a pensar conjunturalmente, ou seja, a partir do conjunto dos acontecimentos, e abrir a lente, Natasha tentou fazer isso na abertura da mostra, né? Pensar, esse filme, eu acho que ele deixa muita coisa de fora, esses saltos que ele faz, e, consequentemente, né, dão leituras aí próprias, porque ele deixa alguns acontecimentos externos, né, em termos espaciais, de fora. Eu acho que em nenhum momento falou dos grandes eventos, em nenhum momento se fala das remoções, em nenhum momento se fala desses grandes eventos em escala geopolítica. Né? Quer dizer, também pode ser que esse distanciamento ele possa ser feito temporal, mas, de repente, é também espacial. Né? Talvez o zoom esteja muito fechado. A ideia de perseguir pistas talvez não seja tanto do resíduo, aquilo que resiste, aquilo que sobra, aquilo que depois... Mas de uma pista quase né, criminal, ele exige um zoom muito fechado, que esse zoom talvez tenha que se abrir. Mas aí eu vou passar, porque aí, de repente, a gente faz um bloco, já que só tem 10 minutos. Eu queria fazer 2 pontuações. Uma com relação ao que a Marcela falou no início, sobre o jornalismo e de ser mais informação, menos opinião. Enfim, eu acho que a verdade ela é sempre um ponto de vista. E eu acho que o mediativismo mostrou para a gente foi isso, assim, evidenciou isso. Então, eu acho que o que precisa não é um jornalismo com mais informação e menos opinião. É assumir que o jornalismo é também um ponto de vista. Assim, eu acho que isso é... sim, beleza, mas assim, assumir qual é esse ponto de vista. Exato, mas eu acho que a fala que você... Eu imagino que não seja isso que você tenha querido falar, mas a gente bate um pouco no que o Pedro Doria falou. Né? Esse tipo de coisa que você falou pode ser usado até como argumento para um tipo de jornalismo imparcial que não existe. Né? Enfim. E a segunda questão, eu queria complementar o que o André falou, do desafio de trabalhar com essas imagens, né, na montagem e tal. Então, no Desde Junho, que é a série da Júlia Mariano, minha parceira, que vai ser lançado agora dia 13 de junho, na internet, quem tiver interesse, a gente teve esse problema, porque a gente tinha muitas imagens, a gente não queria usar essas imagens como ilustração, como comentário das conversas, e, ao mesmo tempo, teve um esforço muito grande de não fechar em torno de um olhar sobre o que foi 2013, sabe? O que foi junho. Então, isso foi o tempo inteiro por causa dessa distância curta. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, entendendo a importância da palavra e da reflexão dessas pessoas que tiveram lá. Enfim. Então, eu acho que é um desafio, mas que essas imagens têm força em si. Sabe? Também a gente não desprezar a força que essas imagens têm, captadas no momento, enfim. E como é que a gente consegue modular e trabalhar com a palavra e com essas imagens. Só esse comentário. São 2 questões. Uma, eu vou voltar no que ela acabou de falar sobre o jornalismo, porque eu acho muito perigoso, assim, e eu tenho acompanhado também Silvio Tendler, e eu estou achando muita bobagem ele postar essas frases de efeito desse jeito.
Porque quando é que o jornalismo não é narrativa? Aliás, uma notícia, por definição, uma notícia é um fato narrado. E aí, o que me parece que assumir que o jornalismo é uma narrativa possibilita, inclusive, a existência desse filme, que é uma contranarrativa. Né? Acho que pensar nesse lugar de que, sim, o jornalismo é e sempre foi narrativa é mais produtivo para a gente conseguir dar conta de confrontar esse jornalismo hegemônico empresarial que tem destroçado a gente. Né? Então, falar que a informação em si é nada. A informação é um número, a informação, né, o que se conta dela é o que o jornalismo sempre fez, desde que nasceu. Né? E aí, nesse sentido, eu acho, conectando uma coisa com a outra, gostei muito da análise que o André fez, só queria pontuar uma coisa da comparação para pensar também, assim, quando você fala de Martírio e desse filme. Porque me parece que são arcos diferentes da perspectiva. O Martírio se pretende uma contranarrativa ao arco da história do Brasil, ainda que respondendo a uma urgência. Né? Então, nesse sentido, é possível perspectivar no Martírio. E esses outros filmes de urgência, me parecem que eles são uma resposta e para mim, me parece interessante olhar para eles enquanto resposta, e não como perspectiva. Que aí eu acho que tem uma diferença mesmo, e como uma reação. E aí um conjunto de reações, assim, e só isso, talvez, né? Só isso é reduzir os filmes, mas enfim, não sei se eu estou sendo redutora nisso, assim, mas eu acho que a potência dele está justamente em ser uma contranarrativa muito colada na narrativa hegemônica, assim, como contraponto, é a grande potência, e olhar para eles nessa latência e não necessariamente tentando esperar deles uma perspectiva, porque eu acho que isso que eles não dão conta de dar mesmo, não? Ou dão? Não sei. Só para complementar um pouco essa coisa do tempo, né, e dessa talvez necessidade que muitas pessoas têm de ter esse tempo para poder pensar aquela imagem, eu me questiono quanto a isso também. Eu não sei se é necessário, sabe? Porque às vezes é isso, o que a Julinha falou. A imagem em si tem uma força, e tem uma força narrativa, e tem uma força de construção de significado. E, para além disso, tem a questão da contranarrativa, que eu acho que é um processo que muita gente faz, assim. E, além disso, tem uma urgência da ação mesmo, que é uma coisa que outro dia eu estava olhando o texto da Amaranta César, que ela fala isso, né? Tem uma hora que você não é uma escolha filmar, e não é uma escolha editar. Você nem pensa, né? Você pega a câmera, vai, filma, chega em casa, edita e vai e bota online. Então, é também um processo de criação que não está levando em consideração o tempo, porque está levando em consideração a ação política. Eu acho que são lugares diferentes de partida, sabe? Que também significam lugares diferentes de chegada, mas que não necessariamente é um ou outro. Sei lá, vou falar de novo, que para mim é o E. Bom, vou passar para a Marcela fechar, porque a gente vai começar uma nova sessão. A gente continua no café. E deixa eu falar uma coisa, André, você tá falando isso? Depois do filme e da sessão comentada, né, dos comentários, a gente tem ficado no Palácio. Então, assim, quem quiser estender debate, os últimos debates eles estão rendendo até meia-noite. Mas, Natasha, quanto tempo que a gente tem aqui? Quanto tempo que a gente tem aqui? Zero. Porque aí o André foi... assim, então, vou responder a coisa... Para mim, eu interpretei a coisa da informação e da contranarrativa não com o seu caráter nem de neutralidade, nem de absoluto. Eu acho que a contranarrativa tem um risco de uma coisa dicotômica, ou isso ou aquilo. Então, eu concordo com a Júlia, tem uma necessidade de um I, mas, por outro lado, um excesso de I também... ele atordoa, ele confunde. Então, é uma medida, sei lá. Isso não é uma resposta, isso é uma inquietação. Né? E aí eu acho que, talvez, não sei, se cada um quiser falar rapidinho alguma coisa. Então, em 2013, você não tinha essa dilatação, né, das imagens, né? Elas eram a Globo demorou 1 ano para poder fazer criar aquele momento Santiago, né? Você não tinha isso, né?
Elas tomaram conta e a Globo ficou ali. Só que é uma empresa que tem lastro. Assim, enfim, é pobre, narrativa muito pobre, uma narrativa muito, né? E eu vejo nessas narrativas, enfim, que aconteceram a partir de 2013, que se abriram, é uma imagem que o Yoshi fala que é na altura do homem, mas eu coloco ela na altura dos corpos, né? Assim, que é uma relação de alteridade e de autoridade, né? Assim, nesse sentido, as duas coisas, né? Já não é mais a câmera, já não é mais a imagem, é um atravessamento duplo, mútuo ali. Você não sabe onde está a brutalidade mais, você não sabe onde está essas coisas mais. Então, nesse sentido, eu acho que toda vez que ela volta nesse lugar, né? Assim, ela é muito presente, realmente, né? Mais presente nesse lugar, né? Aqui na sala a gente percebeu isso, momentos em que as pessoas, opa, peraí. E quando tentam imitar essas imagens, igual é impossível, porque você não tem o outro lado, né? O menino lá, o Caio, ela sobe com uma imagem de um celular para fazer uma entrevista com o Caio, né? Chega lá para fazer uma entrevista com o Caio, ela não consegue conversar com o Caio, ela não tem esse poder, porque não existe o outro lado, entendeu? Então, assim, na hora que ela pega um instrumento, que seria esse instrumento que é utilizado como a memória, né? Não, acho que para mim não é vestígio, vou trocar por memória, né? Ela não tem esse hábito. Ela tem o hábito do enquadramento, que eu acho que fala das imagens não violentas, seria ter imagens violentas, imagens da violência. Ela tem o hábito da imagem da violência, né? Não tem o hábito de imagens violentas. E ela gagueja na frente do Caio. Mas você matou? Ela não tem esse domínio, né? Então a gente percebe um pouco essa presença, como que ela não é só de uma pessoa para outra. Ela está, né, imbrincada ali. É isso. Posso falar rapidinho? Muitas questões assim, eu falei demais. Mas é isso, eu acho que... inclusive o Vinícius estava ali, ele está fazendo uma pesquisa sobre montagem desses filmes. Eu acho que é importante assim, o trabalho dele por conta disso. Mas assim, só para pensar, essa temporalidade ela não é uma exigência. Né? Não é isso que eu estou colocando, não. Eu acho que esses filmes são importantíssimos, seja os filmes de temporalidade curtíssima, que estão respondendo numa espécie de reação ao acontecimento e querem intervir ali como contra-informação, acho isso importantíssimo. Mas eu estou falando assim, de filmes que não visam a história primeiramente, mas que visam organizar o nosso presente, intervir no nosso presente. Eu acho que o filme da Júlia faz isso. Eu vi alguns episódios, eu acho que a sua série faz isso, assim, pensar o presente, né? É menos pensar a história do que pensar o presente. Essa temporalidade ela não precisa ser uma temporalidade alargada, mas eu acho que ela precisa ter espessura. E aí, Tati, eu acho que o Martírio, talvez, o que ele consegue... há outros filmes que fazem... Não há fórmula, né? Eu não estou querendo ser prescritivo. Mas o Martírio que ele consegue é assim... Acho que o propósito primeiro dele é intervir no presente. Concorda? Eu acho que ele é um filme que quer intervir na luta pela terra dos Guarani e Kaiowá. Eu acho que o filme parte disso. Só que ele consegue fazer isso dando uma consistência histórica e uma consistência testemunhal enorme. Então, ainda que seja um tempo curto, uma espessura curta, eu acho que ele, de alguma forma, ele consegue acessar uma espessura, uma consistência. E ele faz isso com as pessoas, né? Ele volta lá nas retomadas, ele vai conversar com os Guarani e Kaiowá, né? E com os arquivos. Mas é um filme de intervenção no presente. Eu acho que ele está no conjunto. Eu colocaria ele... Cada um tem acha uma forma, né, de lidar com isso. Não há receita, não queria ser prescritivo aqui, mas é só assim, como é que é necessária essa espessura, né? Assim, Então, gente, obrigada a todos e convidados para a próxima sessão. Todo mundo correndo para entrar na fila.